Olá, shalom, shalom. Dividi o vídeo anterior e vou dar continuidade nesse. Eu finalizei o vídeo anterior dizendo: trace novas rotas mentais, né? Não fique com aquilo que tem minado a tua mente, minado o teu pensamento. Às vezes sentimentos de culpa. Quantas mulheres carregam sentimentos de culpa? Jesus veio para levar, nos perdoar e levar toda a culpa. Quantos sentimentos de culpa? De às vezes não dar conta de tudo. Eu podia ter agido dessa forma, e se eu tivesse agido daquela maneira, quem sabe teria sido diferente. Às vezes carregamos o peso da culpa de coisas que aconteceram no passado e nós achamos que foi porque eu agi dessa ou daquela maneira. E isso muitas vezes vem e mina o pensamento, mina a mente, mina o coração. E os dias vão se tornando pesados, vão se tornando desgastantes, porque nós vamos carregando um fardo, da qual Cristo nos convida a darmos para Ele. Porque exatamente por isso Cristo veio, para nos livrar do peso da culpa, do pecado e para nos ajudar. Porém, Jesus, Ele, mesmo nos convidando a dar a Ele as nossas dores, nós, às vezes, não queremos soltar, nós queremos segurar. Nós queremos segurar, às vezes, a mágoa, a falta de perdão, esses pensamentos que vêm como uma seta maligna e vêm e corroem a nossa alma como um câncer. Mas é necessário. E esses dias eu conversava, várias vezes já conversei com algumas amigas sobre isso, sobre algo que eu chamo de o lixo. É o exemplo que eu uso sobre como o Espírito Santo fala comigo quando eu aconselho algumas pessoas. E a gente vê que as principais batalhas, elas acontecem sim na mente. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, diz a Bíblia, mas contra espíritos e potestades. E outro dia eu conversava com uma amiga e vou colocar 2 exemplos aqui, os últimos exemplos, né? Uma havia passado por um momento muito difícil e ela disse que ela o tempo todo ficava lembrando como ela havia sido humilhada. E ela ficava lembrando e remoendo essa dor da humilhação. Então eu disse para ela que ela precisava sair desse looping de pensamento, né? E tentar elaborar novos pensamentos. A gente ia tentar junto fazer isso. E ela precisava perceber quando isso começava. Porque depois que começava, às vezes ela passava até mal. Ela tinha crises de ansiedade. Conversei também com outra amiga, da qual o inimigo lançava suas setas de vitimismo nela. Então algo acontecia e ela se vitimizava, e eu não sou nada mesmo, eu sou alguém que eu não venço na vida, eu nunca consigo, eu nunca avanço, tem algo de errado comigo mesmo, por isso, e esse problema está acontecendo, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? E eu falei o mesmo para ela: traça novos caminhos ao longo da vida. Sem conhecermos a palavra de Deus, a nossa mente é frágil. E aí nós conhecemos e nós precisamos fazer novos caminhos. Eu quero que vocês imaginem a nossa mente como um lugar que nós vamos e visitamos diariamente com os padrões de pensamento. Eu fui criada indo para a casa dos meus avós no interior de Santa Maria.
Nós íamos visitar às vezes os amigos à noite por dentro do mato, né? E o mato ele criava um trilho, um caminho no chão do campo, porque nós passávamos muito por aquele lugar, então fazia um trilho ali. Você sabe do que eu tô falando, né? Porque nós passávamos muito ali, fazia um trilho. E um dia o Espírito Santo falou comigo, né? Dentro da parte da neuro, a gente também sabe que isso acontece. São padrões de pensamento que nós visitamos, visitamos 1, 2 vezes e aquilo se torna um caminho, um vício, e nós não sabemos fazer outra rota, porque já tá ali aquele caminho pronto, sabe? E aquele caminho muitas vezes era o que me guiava no momento lá da escuridão da noite. Era aquele caminho que me guiava, né? Aquele trilho ali. E muitas vezes quando nós estamos passando por apuros, nós aprendemos um caminho errado muitas vezes, do vitimismo, da murmuração, e nós vamos indo sempre por aquele mesmo caminho. E o convite do Espírito Santo aqui para nós é para que nós não venhamos deixar o inimigo das nossas almas pisotear sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas, sem que nós venhamos ter uma transformação de mente, mas nós venhamos levar ela cativa a Cristo, em obediência a Deus, rejeitar padrões de pensamento, estruturas de pensamento, porque Cristo me chama para uma nova vida. Então, eu vi isso acontecendo na minha vida no início, nos primeiros anos da minha conversão. Eu tinha rotas de pensamento, de vitimismo também, de me diminuir. E eu ia sempre por aquele caminho. Algo acontecia, me desestabilizava, eu ia por aquele caminho. Ou às vezes de ciúmes, de ira. São setas que são lançadas e ali nós acolhemos aquela seta, aquele primeiro pensamento, e nós, então, potencializamos alimentando aqueles pensamentos. Nós devemos escolher o que passa na nossa mente. Eu me recordo muitas vezes de eu dizer para mim mesma, não, mas na batalha contra a minha mente, não, mas você tem que continuar pensando isso mesmo, porque foi isso mesmo que aconteceu. Você realmente é uma vítima. E realmente o que fizeram com você foi horrível. E aí eu não saía daquele lugar de imaturidade nunca. Cristo me chamava para me dar um alimento sólido, mas não era possível. Ele só podia me dar leite, porque eu não queria sair daquele lugar. Vocês estão entendendo? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele nos chamou para um novo e vivo caminho. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele quer fazer algo novo na minha vida e na tua vida, mas é necessário que nós venhamos dar lugar. Nós venhamos dar lugar. Cristo nos convida a darmos esse lugar. Olha o que a Bíblia nos diz no livro de Mateus, capítulo de número 11 e versículo de número 28. É um convite de Jesus a nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é Mateus 11, 28? Deixa eu ver aqui. Não, errei. Ou é? Peraí. 28. É sim. Uhum. Vinde a mim é o convite de Jesus. Ele convida você hoje. Ele me convida hoje outra vez. E amanhã outra vez. E amanhã e depois de amanhã Ele vai me convidar outra vez. Porque Ele sabe
da minha fragilidade. Ele vai me convidar, ele vai dizer: vinde a mim. Vinde a mim, Alessandra. Vinde a mim, Flávia. Vinde a mim, Sandra. Vinde a mim, Ana. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim. Ok, eu fui. Eu e você fomos. Mas tem a segunda parte desse versículo. Eu posso aceitar o ir quando eu me converto, quando eu vou para Cristo, quando eu desço as águas batismais, né, que assumo um compromisso público, porque é isso, o batismo é um compromisso público. Mas mais do que isso, eu preciso me render e ser ensinada. Se eu não me render e não ter um coração ensinável, eu nunca vou sair do lugar. Nós precisamos dar o nosso coração a Cristo para que Ele possa trabalhar em nós. Muitas vezes nós não saímos do lugar porque estamos sendo como crianças mimadas, como mulheres mimadas. Aprendemos a dizer Salmo 1, que eu li no vídeo anterior, eu li o Salmo 1, né? Nós estamos nos detendo no caminho dos pecadores, porque isso é o que aqueles que não têm a Cristo são chamados a viver de modo desordenado, sem observar a palavra e sem se render ao ensino. Mas bem-aventurado, feliz, é o que significa bem-aventurado. Feliz é aquele que não se detém no caminho dos ímpios, no conselho deles. Porque muitas pessoas vão vir e vão nos aconselhar: faz assim, faz dessa forma. Mas nem todo conselho vem da parte do Senhor. E nós precisamos ouvir o conselho que vem da parte do Senhor. E é algo que eu chamo de lixo. Lixo que vem, se acumula aqui, se eu não percebo os padrões de pensamento que eu tenho. É lixo. E hoje não, né? Ontem à noite eu conversava com uma pessoa e eu falava assim para ela: dá a tua mente para o Senhor Jesus, porque esses padrões de pensamento recém começaram, que nem tá me narrando, e é fácil de você conduzir sozinha. Agora, depois que a mente colapsa, aí nós precisamos de outros recursos, nós precisamos de ajuda. E aí eu dei o exemplo do lixo, que é algo que vem muito na minha memória, assim. Você tem a sua casa, né? Aqui onde eu moro, o lixeiro passa na segunda, na quarta e na sexta. Se eu levar o lixo na segunda, juntar o lixo, levar na segunda, depois junto o lixo, levo na quarta, junto o lixo, levo na sexta, é mais fácil. Agora, se eu acumular todo o lixo da segunda